O Brasil é um estado falido e eu posso provar. A segurança pública é dever do Estado, direito e dever de todos os cidadãos brasileiros, conforme o artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 5º ainda vai além, deixando muito claro o dever do Estado de assegurar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas será que o Estado brasileiro está conseguindo cumprir com suas próprias obrigações? Bem, vejamos. Gente, isso está acontecendo nesse momento. Atenção! Atenção, isso está acontecendo nesse momento. Isso é imagem ao vivo. Olha isso, o sujeito armado, 3 pessoas numa moto, sem capacete. E olha isso. Ah não, você tá brincando, tá apontando pro helicóptero, sai daí. A gente fala agora sobre a Bahia, que é um estado aterrorizado pelo crime. Numa mega operação da Polícia Militar que tenta, ainda sem sucesso, impedir o avanço do tráfico de drogas. De um lado, o crime organizado que tomou conta das favelas. De outro, as forças de segurança. E no meio desse fogo cruzado, uma população indefesa que tem a rotina totalmente afetada. Uma guerra sem trégua que aterroriza a população. Tiroteio pesado aqui agora, porque temos que viver refém do nosso medo dentro de casa. Os moradores do Rio de Janeiro vivem uma segunda-feira de caos e de terror. Bandidos incendiaram 35 ônibus, carros de passeio e até um trem depois da morte de um miliciano da zona oeste da cidade. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! São cenas de uma tarde em que a zona oeste do Rio viveu o terror. maybe in the next chapter 5, John Wick against the criminal in Brasília. Oh, we're going to come to Brazil? Yeah, it's very dangerous here. It's probably too dangerous for John Wick. Então é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão. É. Lá fora, o nosso país é uma piada. A violência é um problema caro para o Brasil. Um estudo divulgado pelo IPEA em 2019 mostra que anualmente o Brasil gasta o equivalente a 6% do seu PIB apenas para tentar conter o avanço da violência e da criminalidade. Ou seja, com valores de 2016, estamos desperdiçando mais de 373 bilhões de reais nisto que podemos chamar de Guerra Civil Brasileira. Para você ter uma ideia, isso é mais do que Israel tem de gasto militar por ano. Então, se o Estado brasileiro gasta tanto no combate à violência interna, nosso país deve ser um exemplo de sucesso para o mundo, né? Né? Eu acho que não. Talvez sejamos um exemplo para o mundo, mas um exemplo bastante negativo. E olha só o que está acontecendo no norte do país. Em Belém, a polícia investiga uma onda de assassinatos de policiais. Foram 15 agentes públicos do Pará alvos de atentado em uma semana. 7 policiais morreram. Novas imagens mostram a violência de uma quadrilha durante o ataque a uma agência bancária e a uma loja no litoral paulista. Atrás de uma parede, o criminoso usa um fuzil 762 para atirar contra a polícia. Aqui a imagem mostra a invasão da quadrilha ao banco no Guarujá. Atualmente, o Brasil é o líder do sórdido ranking da ONU de países com mais homicídios no mundo. Ou seja, além de gastarmos com segurança pública mais do que países que estão em guerra gastam com aparato militar, ainda temos que suportar a vergonha de liderarmos um ranking tão vergonhoso. Isso mostra que o Estado brasileiro, meus caros, não é capaz de prover segurança e muito menos liberdade. Em um país como o nosso,
o cidadão que não tem condições de contratar uma empresa de segurança privada, um seguro privado e até mesmo uma arma para defesa pessoal, está fadado à vulnerabilidade constante da violência que vivemos em nosso país. Os presos aqui não são os assaltantes, os traficantes e os homicidas. Aqui são os cidadãos de bem que se sentem presos pela insegurança. E não bastasse isso, não é apenas de assaltantes que o cidadão brasileiro tem que ter medo. Já há algum tempo, nosso país se tornou inimigo da liberdade individual. O direito à liberdade de expressão tem sido afrontado constantemente, diariamente, por aqueles que deveriam prezar por sua defesa. O autoritarismo do judiciário tem trazido tanto temor aos cidadãos brasileiros quanto à criminalidade. Mas isso já é tema para outro vídeo. A questão aqui é que nosso Estado é falido e os governantes não admitem isso. Eu entendo perfeitamente essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha mesa, porque de vez em quando eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração. Vocês têm que fazer isso, mas cada espirro lá gera uma enorme turbulência. Eu vejo o dólar, vejo a bolsa, vejo o risco país, e eu falo, olha, isso tudo vai se dissipar. Quer outro exemplo? O artigo 23 da Constituição Federal fala sobre o dever do Estado de proporcionar o acesso à educação. Mas, quando olhamos para o nível de educação no Brasil, ficamos abismados com os números pífios do nosso sistema educacional paulo freireano. Um estudo do IBPT revelou que, entre os 30 países que mais arrecadam impostos no mundo, o Brasil é o que dá menos retorno à população. Então, meus caros, nosso problema não é só com a insegurança e educação. O nosso país é uma piada de péssimo gosto nos índices de educação, saneamento básico, segurança, infraestrutura, saúde e renda. E adivinha qual solução os defensores do Estado defendem para tentar solucionar tudo isso? Se você disse cobrar mais impostos ou aumentar o tamanho do Estado, você acertou. Estes defensores de um Estado onipresente e onipotente são exatamente os que se beneficiam das tetas estatais. Ou é a massa manipulada pelas migalhas que o Estado oferece. Afinal, quem não se lembra da guerra de narrativas durante os períodos de eleição federal? Nestes períodos, uma das principais armas dos partidos de esquerda que defendem o aumento do Estado é a distribuição dos chamados auxílios. O Bolsa Família, por exemplo, é usado constantemente como meio de propagação de bandeiras políticas. Em todas as eleições, a frase "se fulano de tal for eleito, ele vai acabar com o Bolsa Família" é sempre usada de maneira exaustiva por aqueles que usam do pobre para se perpetuarem no poder. Afinal, se você der R$10 para um pobre, ele vira seu cliente, não é mesmo, Nine? Se eu for candidato, serei candidato para ganhar, se Deus quiser, com a ajuda do povo baiano. Você sabe que aqui, você dá R$10 para o pobre, vira um consumidor. Então é preciso apenas a gente saber lidar corretamente com o povo. Então, uma população que não tem sequer um nível educacional digno irá facilmente se vender e virar consumidor destes parasitas estatais que consomem o cérebro do cidadão, impedindo-os de pensar por si mesmos.
Você dá 10 reais para um pobre, vira um consumidor. E, uma vez impedidos de pensar com a cabeça, o povo vota com o estômago. E, como consequência de um nível educacional tão abaixo da mediocridade, muitos outros setores de nosso país sentem o reflexo negativo destes números. Vejam, por exemplo, o nível de produtividade de um trabalhador brasileiro que chega a levar 4 vezes mais tempo para fazer a mesma atividade que um trabalhador estadunidense. Ou seja, em 1 hora, o Brasil consegue produzir apenas 25% do que os Estados Unidos produzem. E ficamos sempre entre os piores nos rankings mais importantes do mundo. E entre os primeiros, nos piores rankings do mundo. E assim, vamos mantendo um estado completamente inchado e com péssimos retornos à população. Mas, como eu disse anteriormente, enquanto a população não se libertar das amarras do Estado e parar de se conformar com as migalhas que são servidas como uma espécie de cala a boca e vota em mim, nada disso vai mudar. Quer dizer, vai mudar sim, só que para pior. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!